Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão defender ou o que vão dizer, pois àquela hora o Espírito Santo vai lhes ensinar o que devem dizer. Esse é o Evangelho de Lucas que estamos falando ao longo da semana. Olá, tudo bem com vocês? Certamente você já viu duas crianças brigando por alguma coisa, não com socos e pontapés, mas com palavras. Elas são ditas no meio de gritos, gestos e que tentam, de alguma forma, favorecer seu argumento com a imposição de força por aquilo que é dito. Cada uma diz algo que é desafiado pela outra, que imediatamente rebate aquele argumento com outro, e aquilo continua por um tempo enorme, imaginando que a última palavra é que vai ganhar o desafio. Bem, criança é assim, até que a gente pode tolerar. Mas não se engane, isso também acontece com muitos adultos. Uma discussão infindável, com argumentos infantis e com uma briga que não tem sentido nenhum, que não vai levar para nada. É mais comum do que a gente pode imaginar e acontece até às vezes dentro da nossa própria casa. Veja que aqui a dinâmica é a mesma. Buscar dizer uma coisa que seja influente para ganhar esta discussão. Quando aqui entre as pessoas acontece algo assim, sempre ganhamos ou perdemos, por falta de argumento ou porque nós temos um argumento melhor. No fim, todos perdem. Perdem tempo, perdem prestígio, perdem a paciência, muito desgaste, pouco retorno. No final, vemos que até aquilo que estávamos discutindo não tem importância tão grande assim. É uma divisa de cerca, um cachorro que fez barulho durante a noite, um pouco de dinheiro e não é tão importante, só uma questão de estar certo ou estar errado. E nem todo mundo admite. Jesus, nessa hora, com o texto de hoje, chama a atenção para uma discussão muito mais importante do que nós queremos ser chamados para falar sobre alguma coisa. Ele está falando sobre o nosso coração e confessar nossa fé. E não pensem aqui que Deus precisa de nossos argumentos fracos e desajeitados para que sejamos o advogado dele diante das pessoas aqui no mundo. Acreditem nisso. Jesus sabe se defender. Entendam que esse texto está dizendo exatamente o contrário. Para defender Deus e a palavra de Jesus Cristo, diante daqueles que vêm nos desafiar, até dizendo que Deus não existe ou que é tudo uma ladainha, não vale de nada o nosso argumento. Me preocupa quando, às vezes, algumas pessoas falam de maneira impressionante para provar que Deus existe e que agiu de modo importante na sua vida. Bem, aqui é um grande alerta para que isso não aconteça. Ele diz que os argumentos virão do próprio Espírito Santo. E pensem se isso não é libertador. Eu acredito que muitas das nossas dificuldades em testemunhar Jesus para as outras pessoas habita no nosso coração de não saber dizer aquilo que nós queremos. Mas é uma limitação que Deus mesmo diz que nós temos e por isso Ele vem ao nosso encontro. Antes de nós ficarmos procurando argumentos para descrever Deus, nós não vamos conseguir achar nada que seja adequado. E quem sabe até nós vamos atrapalhar. Veja que Jesus dá um conselho e diz para deixarmos o próprio Espírito Santo falar por nós. Garanto para vocês que isso dará para cada um argumento fortíssimo para ganhar qualquer discussão. E não é só com palavras, nem com grandes discursos, mas com atitude. A linguagem do amor para mostrar o Deus em nossas vidas é silenciosa, muito mais forte do que grandes conversas que venham a recitar muitos discursos compridos. A linguagem do amor, do perdão, da paciência, da bondade, que fala mais do que qualquer um. Aqui está algo que poucos conseguem compreender. Quer apontar Deus para as pessoas? Então faça isso com ações, com atitudes,
que é melhor do que falar e falar e falar. Qualquer pessoa pode dizer qualquer palavra, de diversas formas. Pode escrever, pode fazer uma grande discussão, linguagem de sinais, quem sabe, o que for. Mas quer apontar Deus verdadeiramente? Utilize a linguagem do Espírito Santo, que vai falar através de você como um mensageiro muito forte na ação de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Tenham paciência com as pessoas. Defendam o bem e a honra. E, acima de tudo, em todas as situações, confiem em Jesus como nosso único e suficiente intermediário entre Deus e as pessoas. Só assim estaremos comunicando verdadeiramente o Deus para os outros. E Ele vai nos utilizar como seus instrumentos aqui nesse mundo. Qualquer palavra que é nossa, que venha da nossa força, é limitada e serão rebatidas facilmente por qualquer pessoa que saiba falar melhor do que qualquer um de nós. São palavras humanas e contra isso não tem como argumentar. Então vamos utilizar o que há de melhor, o próprio Espírito Santo, para nos apoiar e ganhar essa causa. Um exemplo de que a ação de Deus ganha qualquer discussão existe na Bíblia, e vou citar apenas um, além de tantos outros que existem. Quando teu irmão pecar contra você, quando teu inimigo te fizer mal e te prejudicar, não faça nada de ruim e nem tente se vingar. A Bíblia diz, devolva o mal com o bem. Só assim você vai fazer com que aquela pessoa perceba que o seu argumento é fraco e que a ação de Deus em você é muito mais forte. Fiquem bem e nós nos vemos na próxima.